Paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Pastor Júlio César, mais uma vez, para dar um ensininho muito lindo, muito eficaz. Um ensino hoje de suma importância para nós que estamos levando essa calvadura de ser religiosos, né? Hoje quero trazer a vocês um ensino muito bom, que vai realmente trazer para vocês uma visão do mundo exterior do que nós abrangemos, porque nós aqui falamos sobre calça, falamos sobre brinco, maquiagem, falamos sobre adultério, falamos sobre fornicação, sobre salvação, Jerusalém, mundo, carne, espírito, tentações. Vamos falar hoje o que aborda a cúpula da nossa existência, o que nos aborda a cúpula de tudo isso, a cúpula, o céu da nossa existência, que se chama religião, né? Vou estar falando para vocês um pouquinho hoje, vai ser muito gostoso aprender. Vocês vão falar assim, mas pastor Júlio, como que se tirou isso? Eu vou falar para vocês que eu nunca dei aula e nem ensino sobre reforma religiosa, mas não vou trazer também da Idade Moderna, da Idade Média, nada disso. Vou trazer do tempo bíblico, do Velho Testamento aos tempos futuros agora, tá bom? Então realmente vai ser muito bom, muito bom. Espero que você aqui compartilhe já esse ensino. Mas antes de mais nada, eu quero deixar vocês preparados. Vocês querem saber por quê? Alguém quer saber por que eu tenho que deixar vocês preparados? Sim, então eu vou responder. Olha, lembra do aplicativo que a gente tinha de notificações? Que vocês abaixaram o aplicativo e toda vez que eu entrava vocês eram renotificados? Quem é do tempo antigo lembra. A gente vai voltar novamente com esses aplicativos, tá? Estamos voltando, vai estar na Play Store, creio eu que até semana que vem. Os elaboradores do aplicativo já estão trabalhando muito, muito. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Gabriel, pela vida dos irmãos que fizeram o aplicativo. Vai ser uma benção. Então vocês, baixando o aplicativo, tanto em iOS e Android, vocês vão receber todo o ensino, tudo ensino bíblico. Se eu tiver ao vivo, você vai saber. Se eu mandar uma mensagem, uma foto, com uma imagem para você, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Então, o último aplicativo a gente alcançou como 10 mil downloads. 10 mil. E já estávamos como primeiro da plataforma do Play Store. Mas aí aboliram o aplicativo. Estamos voltando novamente a investir em vocês. Ficou R$ 3.500 para criar esse aplicativo. Então eu peguei e apliquei em vocês que estão em casa. Já aplico aqui para a obra social, aplico na igreja, aplico em vocês. Já apliquei em câmeras para vocês, estou aplicando agora em aplicativos, tá bom? Isso é o amor de canal para inscritos, ou seja, de pastor para ovelhas, tá bom? Então vocês não vão perder mais. Eu não vi ao vivo. Você vai sim receber. Então logo logo eu vou estar passando para vocês aonde vai estar o aplicativo, vai ser baixado de graça, não paga nada, tá? E vai ser uma benção. Bom, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho. Muito interessante. Esse ensino é muito interessante, viu, pessoal? Muito interessante. Eu acho que é um estudo muito complementar, um conteúdo muito bom. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que Deus sempre quis com a igreja, né? Deus, ele sempre fez com que a igreja acordasse, porque a igreja estava dormindo. Bom, queria que vocês abrissem comigo. Pega a sua Bíblia comigo em casa. Tá chovendo aqui. Dá para me ouvir bem? A imagem tá boa? Tá tudo certinho aí? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tá certinho? Então pega a Bíblia comigo. Vamos aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Quem pegou a Bíblia, diga glória a Deus, eu peguei a Bíblia. Era bom sempre vocês ter uma caneta, um papel marcando, ficar olhando, é verdade, com fone, para vocês saberem realmente o que se trata o assunto, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos estar abrindo o livro da Bíblia Sagrada. No livro Salmos capítulo 80, no versículo de número 7. Salmos 80, verso 7. Infelizmente muita gente não vai pegar ao vivo, mas vai ficar aqui no canal. E que palavra foi, que culto foi maravilhoso quarta-feira passada, hein? Que culto maravilhoso. Como os cultos aqui estão sendo uma bênção. Os cultos de
de quarta a sexta. Pena que as pessoas não comentam, não dão joinha nos vídeos. Está uma bagunça muito grande entre inscritos e igreja, não estão tendo mais esse respeito. Mas amém, Deus seja louvado. Vamos lá, abre comigo. Olha, Salmos 80, verso 7. Está escrito assim a palavra de Deus: Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos repetir. Vocês vão ver que desse texto, o que eu vou tirar nesse texto, vocês vão falar: meu Deus, pastor Júlio, como é tremendo, de onde o senhor tirou isso? Vocês vão ver que um texto bíblico, que um capítulo bíblico, ele traz uma menção muito forte. Todo versículo bíblico, todo capítulo versículo, ele tem uma sustentação muito alta. Então nós vamos ver aqui Salmos 87, olha: Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, resplandeça o teu rosto e seremos salvos. Amém? Todos acharam aí? Vamos agora para Salmos 85, 6. Que é do mesmo sentimento. 85, 6. Abre aí comigo. Salmos 85, verso 6. Não tornarás a vivificar-nos para que teu povo alegre em ti? É uma pergunta. O Senhor não vai voltar? O Senhor vai deixar nós aqui sozinhos? Tudo bem, olhe para cá agora. Igreja, presta bem atenção. Aperta os cintos agora. Vamos sair um pouquinho da terra. Meus irmãos, esse capítulo que está em livro de Salmos, concernentemente foi o salmista Davi que escreveu. Esses dois capítulos, tanto 80 e 86, 85, ele nos traz uma dimensão exata de uma linha de raciocínio. Qual é essa linha de raciocínio? Essa linha é que o povo foi desamparado por Deus, que o povo ficou longe de Deus e que o povo realmente está longe de Deus. Por que longe de Deus? Porque Deus está longe do povo. Se você olhar no 80, ele fala: Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Então, essa primeira exclamação é o povo longe de Deus. Agora, a 85 é Deus longe do povo. É muito forte. Presta atenção para vocês verem. No 80 ele fala: Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. No 85, não terá nave fica nós, ou seja, um e o outro está separado. É muito forte. Esses ensinos aqui, eu fico maravilhado com os ensinos aqui do pastor Júlio. Que lindo! Então você vê que o texto realmente ele traz algo muito interessante. Eles estão sendo separados. Deus está num canto. Pastor Júlio, de onde vocês tiram essas coisas? O rapaz perguntou ao vivo. Não é eu que tiro, é o Espírito Santo que vai falando comigo aqui. Então vocês veem que há uma separação aqui. Deus está de um lado e o povo, e Deus querendo o povo querendo Deus, mas existe o pecado que Isaías 59 faz, que fazia a barreira da separação. O que nós vemos com isso? Se nós estamos falando de um povo que está aqui, se nós estamos falando de alguém suplicarmos a Deus para que Deus voltasse ao povo, é sinal que aonde tem um povo, tem um aglomerado de pessoas. Tendo um aglomerado de pessoas, tem uma comunidade. Tendo uma comunidade, automaticamente ela tem que ser cristã. E tendo uma comunidade cristã, uma judaica, que no tempo não tinha Cristo, nesse tempo aqui, então seria judaica, com os manuscritos de Moisés, seriam uma congregação dos santos, que buscariam a perfeição do Deus Santo. Então, automaticamente era uma igreja, sem estabelecer a igreja, porque a igreja foi estabelecida em Atos 2, mas era uma igreja, era uma congregação de pessoas. Então eles queriam que Deus voltasse a falar com eles, assim como Deus também abandonou Israel por muito tempo. Antes de Jesus nascer, foi 400 anos de silêncio. É por isso que você, toda vez na sua Bíblia, você pode folhear a sua Bíblia, tem uma página branca. Quem já percebeu que tem uma página branca na Bíblia? Alguém percebeu? É porque aquela página branca é quando Deus não falou mais com Israel. Então, essa página, até mesmo na gráfica, eles respeitam. Então, essa página branca, em branco, é quando Deus não falou. Então, são 400 anos de silêncio. E vemos realmente, meus irmãos, que aqui estava precisando de uma reforma. Por que uma reforma? É de Deus ou do povo? Do povo, porque Deus não precisa de reforma. Deus já é um Deus reformado, já é um Deus poderoso, já é um Deus santo, ele não peca.
Então o povo que estava realmente longe de Deus. O que esse ensino tem para os dias de hoje? Muita produtividade. Esse ensino traz para os dias atuais a dormência da igreja, né? Achando que Deus está falando com a igreja. Embora muitos, se vocês virem, profeta falando daqui, profeta falando dali, profetiza que teve sonho, mas não são de Deus. Por isso que muitos agora, nesses últimos momentos, estão tirando postagens do YouTube, que diz que ia ter um terremoto em janeiro de 2019. Né? Ia ter agora ia cair uma estrela agora mês passado. Então as pessoas falam até em línguas. Xarabacanta, tarabacanta, eu vi, eu estou mandando o áudio de WhatsApp, Deus mandava dizer, porque eu via, em 19 vai cair, e aí acontece nada. Então as pessoas colocam o nome de Deus em vão, e eles somem. Por quê? Porque são demônios revelando a eles. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus não fala mais como falava no passado, né? Então, realmente, a reforma da igreja precisa ser urgentemente conquistada. Você olha e percebe que esse povo clamou a Deus para que a reforma voltasse. Você viu, volte-se para nós, fale conosco. E aqui no 86, ele fala, olha, o povo tem que se alegrar. De que forma o Senhor vai voltar? Como nós vamos se alegrar se o Senhor não estiver aqui? Então, realmente, por que muitos estão morrendo dentro das congregações? Por causa da reforma religiosa. Irmãos, esse ensino, eu creio que vai ser o maior ensino que eu já dei nesse YouTube. E já está sendo. Por quê? Porque ele fala de um início de tudo, de uma reforma, para que Deus volte a habitar na igreja. Para que Deus volte a habitar no templo. O que aconteceu com o templo? A Bíblia menciona que quando Deus ele quer morar juntamente com Israel, quer descer do céu e morar na terra, tem um lugar para ele descer, que é o tabernáculo, né? Deus deu a proporção a Davi, Davi passou a Salomão. Salomão em 7 anos fez o templo, nem fez aquela festa gigantesca que menciona mais de 100 mil gados foram mortos em sacrifício daquela festa. Então você olha e vê realmente o Salomão construindo em 7 anos, mas passou reis em Israel e passou sumo sacerdote sujo depois que Salomão morre e começa a destruir o templo. Rei Jocás, Josias, né, rei Joás, Ezequias passou. Ezequias trocou os umbrais da porta do templo, né, colocou ouro na porta, começou muita vaidade no templo. Colocaram altares de damasco no templo. E o que aconteceu no templo de Jeremias? Que Deus falou que ia arrancar o templo de lá. Então, porque Deus queria uma reforma, Deus queria que eles voltassem a temer a Deus. Eles estavam sacrificando errado, eles estavam dando leis mentirosas, até Ilquias achar o livro da lei. Vocês lembram dessa passagem? Então, o que aconteceu com o templo? O templo foi dado o quê? A Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Foram cativos 70 anos. Por quê? Porque não queriam mais compromisso com a verdade, não queriam mais nenhum compromisso, nenhum acesso mais à verdade. Eles estavam nem aí mais do que há de vir, do que acontecer. Eles perderam o temor a Deus. Então, Deus irou com aquilo e trouxe o povo e levou o povo ao cativo à Babilônia. Onde vemos a história de Mesaque, Sadraque e Abednego, onde vemos a história de Daniel, né, na Babilônia. Então, realmente, foi terrível, tenebroso, né, o que aconteceu com Israel. E Deus ele não quer que isso volte a acontecer. Por quê? Porque Deus quer que o povo anda conforme os seus mandamentos. Ele mesmo disse a Salomão, se o povo guardar, honrar meu nome, eu virei dos céus e vou sarar a sua terra. Então, por que muitos de vocês não estão conseguindo sentir Deus na sua congregação? Porque se você está andando bem, o outro está errado. E quem é esse errado? O cara que abre o culto. Quem é esse errado? O pastor que está dirigindo o campo. Quem é esse errado? O obreiro que dá santa ceia, que está pondo a mão no pão. Então, o que está acontecendo? O pecado entronizou dentro do culto. O pecado entronizou dentro da igreja. Então, Deus não vai agir. Deus não vai operar. Deus não vai falar. Vocês estão entendendo? Então, aconteceu com esse povo aqui. Eles estavam clamando uma reforma religiosa. E eu quero dizer bem claro que o despertamento religioso ele não vem de hoje. Ele não vem de hoje. Deus não faz despertamento só hoje. Deus já tem feito o despertamento há muitos anos atrás, né? Muita gente gostando do ensino, que bom. Eu também estou amando o ensino. Que ensino poderoso, né, gente? Que ensino glorioso é esse? Que ensino? Compartilha no WhatsApp. Compartilha no WhatsApp agora esse ensino, por favor. Facebook, se tiver aí, vai mandando para o povo. Então, o Deus ele não mudou o jeito dele pensar, o jeito dele agir, é claro.
Então ele quer um respaldo. Eu dou amor, eu dou unção, eu dou cura, mas eu preciso respeito. É como se fosse assim, eu te dou, mas também quero. Eu dou amor, mas também quero ser amado. Então eu quero ser respeitado. Eu dou respeito a vocês, mas também quero ser respeitado. Então, automaticamente, essa reforma, esse despertamento, já houve no tempo antigo. E posso te provar que em 1 Reis já houve um despertamento. Quem não lembra, né? Em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, que Elias ali falava: ei, vamos parar de seguir a Baal, vamos seguir a Jeová. O povo de Israel estava seguindo a Baal. Então você vê que ali foi uma reforma religiosa, feito por Elias. Né? O povo também, na mão de Moisés, pediu carne no meio do arraial. Então Deus não estava feliz com aquilo. Então Elias chegou e falou: vamos parar com essa palhaçada. Israel deve temer e seguir somente os mandamentos de Deus, Jeová o Santo. Então o povo estava querendo o quê? Altares de Baal. O povo estava querendo levar o quê? A Jezabel a postura de líder. E não era isso que Deus queria. Deus ia bater Jezabel. Ele não tolera. Ele falou isso para a igreja de Tiatira em Apocalipse. Então Elias já começou lá em 1 Reis 18. Porque vocês veem, meus irmãos, como uma nação ela não sofre quando Deus não está. Por isso que diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando uma nação não tem, quando uma igreja não tem, uma nação não tem, uma casa, um homem, eu digo coletivo e individual, não tem o temor a Deus, esse homem cai fácil, essa casa cai fácil, essa igreja cai fácil, porque não tem o temor e a reverência a Deus. Né? Vocês têm visto aqui na igreja de arrependimento, as pessoas na hora de louvar, elas põem a mão para trás. Quem já viu isso? As irmãs. Porque o respeito de chegar até o altar, não sobe mulher no altar, o respeito que a gente tem para Deus, chamar a atenção de Deus, para os anjos descerem e o culto ser poderoso, o culto ser autoritário, o culto ser de espírito e não de carne. Então, todo respeito é pouco, tanto nos cofres, nos ofertas, nos dízimos, na palavra, no trato, na pureza. Então, automaticamente, as pessoas perderam esse limite. Eles só querem falar que são pastores, religiosos, profetas, mas não querem respeitar a Deus. Muitos estão entregando revelação em pecado, muitos estão expulsando demônio em pecado. Isso é normal, é o espírito dos últimos dias, para enganar muitas pessoas. Então, os falsos profetas estão soltos na terra. Então, meus irmãos, o que aconteceu? É antigo a reforma religiosa? Ela é muito antiga. E ela precisa voltar ao que Deus quer. Porque se não voltar, automaticamente você vai viver a sua vida enquanto viveu, sem sentir a presença de Deus, sem conhecer a Deus, sem temer a Deus e sem ter a garantia de que você vai para o céu. Então, realmente, o que está acontecendo com a congregação que você congrega? O pecado entronizou, você se calou, então você não é profeta. Então realmente vemos que lá, e vou te provar, meus irmãos, que isso vem de muitos anos. No livro de 2 Crônicas, capítulo 30, se você pegar a Bíblia agora, você vai ver que eu sou um homem que eu prego a Bíblia, eu não prego heresia, eu não sou herege. Em 2 Crônicas, capítulo 30, no verso 1, você vai ver lá escrito que Ezequias chamou o povo para se converter e fazer uma nova Páscoa para Deus. Ezequias viu que o povo estava totalmente tomado de mentira. Começou a mandar os seus soldados, os seus mensageiros para Efraim, lá para Zebulon, para Manassés, todas as tribos de Judá, para que trazesse o povo novamente ao avivamento. Vou olhar lá para vocês verem em 2 Crônicas 30. Então estava chamando o povo: vamos voltar para Deus. Vamos voltar para Deus, para que Deus volte a habitar conosco. Vamos voltar para Deus, para que Deus possa abençoar nossa vida, para que Deus possa trazer novamente a esperança daquilo que estava perdido. Então, meus irmãos, a reforma religiosa, ela não vem de agora, ela vem de muito tempo. Nós tivemos também na Idade Média a transformação de Martinho Lutero com a Igreja Católica, e ainda começaram, através de Martinho Lutero, a nascer mais mártires para a Igreja cristã. Né? A Igreja Católica matou mais de 1 milhão de pessoas, quase igual Hitler, ninguém fala disso. Né? O Papa esses dias mandou aí uma desculpa para os crentes, mas a Igreja Católica não só matou, ela torturou, né? Torturou, serrava pessoas no meio, arrancava nariz de criancinha e fritava, faziam coisas absurdas. A Igreja Católica fez isso, Católica Apostólica Romana, os adoradores de Maria fizeram isso. Então, isso ninguém sabe. Então você sabe que realmente essa transformação religiosa, ela chega a ofender verdadeiramente as trevas. Então, quando uma igreja começa a seguir a verdadeira doutrina,
quando uma igreja consegue clarear na escuridão, ela ganha um avivamento religioso. E ela faz o quê? Faz as trevas ficarem nervosas, bravas. As trevas começam a se angustiarem muito, né? Muita ira das trevas, porque as trevas não querem que a luz volte a iluminar. Então, automaticamente, uma igreja que se volta a essa atividade, esse vínculo de vida cristã, ela realmente assombra a terra. E além de assombrar, ela volta a ser perseguida. O pastor é perseguido, a igreja é perseguida, como nós hoje somos perseguidos no Brasil inteiro. Então, a igreja que não tem perseguição é porque ela não teve ainda esse despertamento. Ela não teve o avivamento religioso, né? Então, vamos ver que esse comportamento, ele não vem de hoje. Precisamos ter o avivamento e há muito tempo já esperamos isso. Mas Jesus trouxe o avivamento? Trouxe. Pedro trouxe, Paulo trouxe. Eu vou te provar na Bíblia que trouxe. Mas locais, não foi universais. Não teve um avivamento universal ainda. Não existe. Me prova na Bíblia, me prova agora se existe. Não existe um avivamento universal. E eu vou te explicar por que não conseguimos ter um avivamento universal. Olha, lembrando vocês que depois desses Esdras, quem lembra o livro de Esdras? Esdras era um sumo sacerdote, era um pastor, o Esdras. Trouxe o povo ao avivamento também. Em capítulo 10 de Esdras você vai ver lá que Esdras trouxe o povo ao avivamento novamente também. Depois quem trouxe mais? João Batista. O que João Batista fez? Arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vamos se arrepender. Então João Batista também tentou trazer o quê? O avivamento da igreja. O avivamento, o despertamento do povo para com Deus. O despertamento de uma nação para voltar para Deus, de um povo voltar a temer ao Senhor Jesus. Tá bom? Então, vai ter um avivamento mundial? É isso que você quer saber? Aguenta até o último final do vídeo que eu vou falar. Então, João Batista, Jesus, ele fez com que Samaria avivasse. Ele olhou para a mulher e falou: traz o seu marido e traz ele aqui que eu vou te dar água. Ah, eu não tenho marido. Fizeste bem, o que tivesse agora não é. Tivesse 5 maridos, né? E o que tivesse agora não é teu. Então ela viu que era um profeta, foi para a Samaria inteira avisando: o Messias está ao nosso alcance. Chegou o Messias, o grande profeta. Porque ele falou: esse sou eu que falo contigo. Então aquela Samaria foi avivada. Aquela mulher foi evangelizando tudo. Por que foi avivamento? Porque Jesus estava lá em mediações de Samaria. Não poderia passar para lá ainda, mas depois o evangelho foi alcançado em Samaria. Então, olha que maravilha, que ensino maravilhoso. Quem está gostando do ensino, dá glória a Deus bem alto em casa. Aê, agora eu ouvi, hein? Muito bom, você deu um grito legal, hein? E quem escreve aqui: estou amando, pastor, que coisa linda! Realmente, a separação de Deus para com o homem é uma das causas principais, é sim a desobediência. Amém? Outra reforma gloriosa que existiu também, né, onde Deus desceu com muito poder, foi através, né, do dia de Pentecostes, né, onde todos estavam orando para o avivamento. Lembra, Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Veio o Espírito Santo e batizou todo mundo com línguas estranhas. Por quê? O avivamento aconteceu ali. Por quê? Porque todos estavam unidos em um mesmo recinto. Todos estavam reunidos em um mesmo sentimento. Em um mesmo sentimento, olha. Um grudado ao outro. Separados, mas unidos. Repetindo. Separados de consciência, mas unidos em espírito. Então, eles também receberam o poder do Espírito Santo descendo no céu. Então, você vê que a aliança e a união, ela faz coisas tremendas acontecer. Tá bom? O que aconteceu também com Filipe? Filipe, transladado, foi lá batizar o eunuco. Quem lembra dessa passagem? Teve um avivamento ali na estrada. Por que o avivamento? Porque quando um evangelista desloca do seu local e vai até onde Deus manda para avivar um povo. Pedro, gente, Pedro foi lindo demais. Quem lembra Pedro lá em Lida? Quando Pedro estava em Lida, muitas pessoas aceitaram Jesus ali em Lida. Teve um avivamento muito grande. Paulo também, para quem não lembra de Paulo também,
na igreja, fundando a igreja de Antioquia, né? Paulo, depois o Espírito Santo sopra para Barnabé se separar, quem lembra disso? Aquela multidão aceitando Jesus, como se vocês quiserem saber mais dessa história, ela está lá em Atos 9:35, é a história do avivamento muito forte que ocorreu, né, através das mãos de Paulo e Barnabé também, né? Foi lindo demais, muita gente se converteu ali, foi tremendo o que aconteceu ali. Que avivamento maravilhoso que teve ali. Ei, Paulão, hein? Esse Paulo é uma benção, eu amo esse Paulo. Pedro, então, é uma pessoa maravilhosa. Paulo e Pedro, para mim, eu acho que depois de Jesus não tem outros. Então, personagens bíblicos jamais. Pedro e Paulo realmente foi, porque Pedro foi a igreja e Paulo foi o apóstolo dos gentios. Então, os dois têm um fundamento muito forte. Sou muito mais Paulo do que Elias, tá bom? Então, Paulo realmente foi ali um grande homem de Deus, ele trouxe um avivamento muito poderoso, né? Trazendo as pessoas de Antioquia, também na Pisídia, né? Vocês lembram da Pisídia? Está em Atos 13, também muitas pessoas aceitaram Jesus lá na Pisídia, em Corinto, em Éfeso. Então alguns avivamentos aconteceram naquela temporada. Mas por que aconteceram? Porque Paulo, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Paulo, ele viu a luz, ele caiu do cavalo, as escamas dos seus olhos caíram. E aquelas escamas de Saulo via a morte, não via a vida. Hoje ele ficou cego para ter vida, ou para ter vista, num caso melhor dizendo. Então Paulo realmente ganhou sim o avivamento entre ele e entre Cristo e trouxe novamente a atmosfera do que é amar a Deus em primeiro amor e em primeira pessoa. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, por quê? Para gerar um falso avivamento, a igreja precisa de teatro. Para gerar um falso avivamento, a igreja precisa de bingo dentro da igreja. Para gerar um falso avivamento, a igreja precisa liberar tudo que era errado. Para gerar um falso avivamento, a igreja precisa colocar uma gincana com os jovens para jogar futebol, para jogar na amarelinha, isso. Para gerar um falso avivamento na igreja, pinta ela de preta e coloca os jovens de hoje para cantar, porque jovem, o lugar dele é na igreja, não no mundo. Mas são mundanos dentro de igreja. Então, para gerar um avivamento mentiroso, o seu pastor fica falando assim: você vai vencer, é tua vitória, a tua vitória. Então, esses avivamentos de demônios, eles são avivamentos que passam. Pode ver que essas pessoas que estão pulando lá estão tudo triste me olhando agora com essa cara azeda, parece que foi batizada no limão. Olha a cara da senhora, a senhora rodou tanto ontem, que a senhora rodou tanto na igreja que o seu pé está doendo, a senhora quase quebrou o joelho. E a senhora está com o olho tão triste olhando para mim. Deus está falando com pessoas aqui agora. Ou sei lá, você fez. Você fez panelinha de pressão com a cabeça. E agora, que avivamento você está vivendo? Olha a sua vida aqui no mundo. Então, as panelinhas de pressão da vida. Cansei só de virar a mão, imagina esses caras rodando a cabeça. Então esses falsos avivamentos veio para confundir. Então Deus, ele não quer isso, ele quer que o povo obedeça. Ele quer que o povo obedeça o teu poder, obedeça a sua graça, obedeça as doutrinas que ele mesmo implantou. Ele quer que todos voltem para ele. Deus tem um desejo, ele quer que todos nós voltamos para ele. Não rasgando mais as túnicas, mas os corações. Desde Joel ele falava isso. Convertei ao Senhor agora. Convertam-se agora ao Senhor. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Você está entendendo? Então essa bagunça que estão vivendo não é avivamento. Essa bateria alta, não é avivamento. Então o avivamento é começar a obedecer, todo mundo chorar. Porque a igreja não é um lugar para você entrar feliz. Estou na igreja. Não. A igreja é o lugar de você chorar. O templo é o lugar de você chorar pelos seus pecados. Né? Você sair de lá assim, meu Deus, eu estou arrependido de meus pecados.
Eu estou muito arrependido. Porque ali é o encontro dos cristãos para pedir a atenção novamente de Deus. Foi isso que nós lemos. O povo reunido chamando novamente Deus para descer. Né? Então, não podemos mais brincar. Nós estamos num tempo que Jesus vai voltar. O Espírito Santo já está indo embora. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês? Esse clamor, estou até me arrepiando aqui, porque o ensino tão forte. Estou me arrepiando todo. Esse clamor, né, que chamou mais atenção na minha vida. Na Bíblia Sagrada foi no Velho Testamento que aquele homem, ele tinha, esse profeta, eu não sei o que ele tinha, mas ele tinha algo tão lindo nele que, olha o jeito que ele... Vocês querem ficar com inveja de uma oração? Então, receba, fica com inveja agora. Ó. Deixa eu respirar fundo, vou tentar fazer igual ele fez. Ainda que a figueira não floresça, que os campos não produzam mantimento, que as oliveiras mintam, todavia eu confiarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ainda que não haja vacas nos currais. Gente, o que Abacuque fez? Esse Abacuque, o cara, ele era fora do normal. Porque o que ele falou da reforma religiosa? Ele falou? Falou. Abacuque também falou coisa tão linda. Vocês querem ouvir? Vocês querem ouvir o que Abacuque falou? Quem quer ouvir? Fala, pastor, o que ele falou? Seria um cara tão... Quero ver o jeito que ele falou também na parte da reforma. Abacuque ele era muito lírico. Ele era muito amável. Olha o que ele falou, olha que lindo que ele falou. Ele foi falar de reforma religiosa. Imagina esse homem quando ele encontrava a esposa dele, né? Eu acho que ele falava um poema, coisa mais linda, porque olha o que ele falou de reforma. Poderia Abacuque chegar e falar assim: olha, reforma religiosa agora! Não, olha o que ele disse. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouve, ó Senhor, a tua palavra e temi. Viva, ó Senhor, a tua obra em meio dos anos e no meio dos anos. Faze-a conhecida na ira, lembra-te da tua misericórdia. Até para pedir um avivamento, o homem foi mansinho. Ei, Abacuque, você não tem profeta para fazer oração igual a você. Não existe. Nem Davi chega aos seus pés. Nem Davi. Tira de mim o meu coração, me coloca no... Eu sei, Davi, foi até legalzinho aquela parte que você falou assim: tira de mim teu Espírito Santo, cria em mim um coração puro, um espírito reto. Foi até legal, Davi. Mas isso aqui foi muito forte. E Abacuque não pecou, né, Davi? Então é isso daí. Então, igreja, olha que lindo que ele falou, para avivar a obra. Então, esses avivamentos é necessário acontecer. Temos que voltar a avivar a obra do Senhor. Porque o fogo não pode apagar no altar. Quando Deus chama Samuel, a lamparina de Israel ainda estava acesa. E o que significa a lamparina de Israel estava acesa? Tinha chance ainda. Tinha um pouco de luz em Israel. Então a gente ainda tem a luz. Nós temos ainda a chance de reformar os nossos cultos. Nós temos a chance de reformar nossas orações. Nós temos a chance de reformar o nosso viver. Nós temos a chance de reformar o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso agir. Ainda há tempo para nós reformarmos. Para que Deus desça e fale novamente conosco. E fale novamente com o seu povo. Então, as reformas religiosas aconteceram. Vocês lembram? Eu vou falar algo para vocês do Velho Testamento que é importante. Homens que fizeram a reforma religiosa. Vou anotar aqui para não esquecer o nome. Asa. O rei Asa, 1 Reis 15, 12. É isso mesmo? 1 Reis 15, é isso mesmo. Asa quebrou a coluna de Baal. Olha o que ele fez. Olha que reforma tremenda. Olha que reforma. Esse ensino é tremendo. É um dos melhores ensinos que eu dei. Eu já falei para vocês. Estou chorando com esse estudo. Tem pessoas chorando com esse estudo. Não, olha. Estou falando de reforma, estão chorando. Que benção. Deus está reformando os seus corações.
Ah, não travou, não. Olha só. Deus está reformando seus corações. Tá? Então, olha só. Presta bem atenção. Eu sempre pego vocês nesse negócio de travou, né? Vocês é muito fácil pegar vocês. Presta atenção. O que Asa fez? Asa pegou, quebrou as colunas do templo, derrubou as colunas de Baal, né? Então, quebrando as colunas de Baal, trouxe o avivamento, a adoração a Deus. Arrancou até os ídolos que os seus pais levantaram. Um avivamento. Um avivamento. Igreja, é um avivamento. Amém? O que aconteceu com Jeú? Jeú, em 2 Reis 10, 27, pode procurar lá em 10, 27 de Jeú, que você vai ver, Jeú pegou a coluna de Baal, quebrou também, transformando em esgoto. O cara catou a coluna de Baal e fez onde transformar em esgoto. Olha como tirou com Baal. Realmente ele falou: vocês não prestam para nada, vocês são... Vou passar merda em cima de você, viu, Baal? Vai passar merda em cima das estruturas porcaria de Baal. Então, uma reforma como essa foi muito forte, né? Que reforma que eu fiz esses dias atrás? Eu peguei 77 imagens de alta magia e quebrei. Quebrei muitas imagens de alta magia. O rapaz queria sair da alta magia. Você acha que eu vou ficar adorando imagem? Muitos macumbeiros pediu as imagens porque são caras. Quebrei 77 imagens. Quebrei asa negra, Exu morcego. Quebrei todo tipo de feitiçaria. Porque o povo estava adorando imagens de demônios. Quebrei mesmo. Só dei na cabeça. Joguei cada pedra desse tamanho na cabeça deles, ó. Né? Por quê? Porque, meus irmãos, ele não quis mais essa vida para ele. Quebrei tudo. Quando eu fui quebrar a pombagira, ela falou: ai, tá doendo. Então, mais ou menos, essa assim, eu arrebentei tudo. Arranquei a asa do asa negra, ele tá sem asa. Tá desmoeçado lá no entulho. 77 imagens. Então, fiz a minha parte, avivamento religioso. Uma das partes. Se a gente começar a fazer isso, vocês estão entendendo? A gente começar a se comportar como eles no passado se comportaram, Deus começa a descer com muito poder. E ai daquele que bate contra você. Ai daquele que persegue um homem que quebra os altares de Baal. Ai de vocês. Toca no ungido do Senhor para quebrar os altares. Toca. Vai, esse cara vem para você ver o que acontece com vocês. Jeová é irado com quem toca naquilo que ele mandou e ordenou. Porque agindo o Senhor quem impedirá. Tá certo? Vamos continuar. Joiada derrubou também, mandou o povo entrar dentro do templo. Joiada está lá em 2 Reis 11, 8. Se você quer ver também, teve um avivamento ali muito grande. Arrancou e quebrou tudo. Falou: não, vamos adorar a Jeová. Somente a Deus nós vamos adorar. Então Joiada, ele pegou as imagens, quebraram, mataram os sacerdotes de Baal diante dos altares. Jeú quebrou. Joiada. Josias mandou o sacerdote Ilquias, lembra dessa parte? Ilquias auxiliar os guarda-portas que estivessem no templo do Senhor, todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, para arrancar. Ilquias era um grande homem. Josafá, Ezequias, olha quanta gente, Neemias reformando os muros de Jerusalém, quem lembra, né, que ele pegou para reformar os muros de Jerusalém. Esdras, que trouxe a nova aliança. Manassés tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares. Então começa a tirar do culto. Tira do teu culto esse sorrisinho. Jesus, Jesus, Jesus. Tira isso do culto. Vai chorando para a igreja. Pastores, pare de ficar 30 minutos falando de oferta. Vamos falar 30 minutos de arrependimento.
Vamos parar de só falar de dinheiro. Vamos falar de arrependimento, de tentar trazer Deus novamente para o concílio da igreja. Isso é um avivamento. Isso é o avivamento que Jesus quer. Jesus quer que volte a acender a candeia. Então o Espírito Santo pensa como Pai. Porque o Pai está no Filho, o Filho no Espírito. Os três se formam uma unidade de pensamento, de raciocínio e de transformação de religião. Então, Jesus falou, vocês são muito religiosos. Vocês fazem doutrina de homem, mas o coração está longe de mim. Então, por favor, meus irmãos, se essas reformas aconteceram, é porque esses homens tiveram muita coragem. E se você for covarde, Deus não quer covarde. Deus fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Se você não meter o pé em tudo, quebrar tudo, se você não falar a verdade, a sua congregação vai morrer. Então, nós precisamos falar a verdade. Se o pastor está agindo errado, ele deve ser admoestado. Tá? Então, a igreja precisa de transparência. A igreja precisa voltar a sonhar em Deus presente nos seus cultos. Então, quantas coisas. Lembra, o que Jesus quis? Jesus quis o avivamento religioso, mas ele quis também a purificação do templo. Tá, pastor, mas Deus não habita no templo feito de... Não, não habita, mas ele quer que o templo fique purificado para ele descer lá. Jesus pegou os cambitas, tirou da frente do templo. A gente sabe isso, está na palavra de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 15, diz que juntaram os irmãos, consagraram, vieram e ali purificaram a casa do Senhor, né, lá em Crônicas. Neemias disse, eu ordenei que purificassem a casa do Senhor. Então, purificação no local onde Deus vai se chegar. Então, precisa realmente, meus irmãos, tendo isso, precisa realmente ter isso. Jesus não quer dinheiro. Jesus não quer, porque a Bíblia fala em João 2,15 que Jesus espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Então, se ele espalhou o dinheiro dos cambistas, é porque Jesus não está interessado em dinheiro. Então, pare de vender CD na igreja, pare de fazer teatro na igreja, pare de ficar dando risada na igreja, pare de ficar indo no banheiro, ficar bebendo água toda hora. Entre na igreja com mais atenção, com mais reverência, com mais entendimento. Se as pessoas não cultuam, você cultua, faz o culto você. Você vai sair melhor que eles. Vocês vão sair muito melhor que eles. O culto é racional. Tá bom? Então, por favor, em nome de Jesus, vamos voltar a temer e a fazer uma reforma. Vamos voltar a temer a Deus. Tá bom? Vamos voltar a temer o Senhor Jesus. Parar de torcer futebol. Tá bom? Tira do teu caminho tudo que te trava, tudo que te para, tudo que te tira da concentração daquilo que é reforma religiosa. Então vamos parar de ser religioso, vamos se reformar espiritualmente primeiro, para depois a gente achar que nós somos uma religião. Tá bom? Então, reforma é o que Deus quer. Por isso que ele disse, limpai as vossas vestes, porque só entra no céu quem tem vestes limpas. Amém, meus irmãos? Tem um hino que fala assim, ó, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As ruas da vida terrestre não pode a glória ofuscar. Eu não sei cantar muito bem. Na riqueza irei com a linda cidade, Jesus me dará um lugar de crentes de todas as idades, a sempre eu venho cantar. No céu tenho muita saudade da glória que há de ter. Oh, com grandes vão ser ouvir meu Senhor. Eu sei mais ou menos. Então, você vê que realmente no céu não entra pecado. Então, vamos fazer a nossa parte. Se a gente vai entrar no céu ou não vai, isso é com Deus. Mas vamos seguir o que Deus está nos mandando a fazer.
Tá bom? Então, segue os mandamentos, não se desvie nem para a direita nem para a sua esquerda e cumpra aquilo que Deus ordenou. Se não tiver 400 comentários desse ensino aqui e likes, eu não vou dar mais ensino, eu prometo. Ah, não, tá muito chato isso aqui. Um ensino desse, quem gostou do ensino, diga glória a Deus. Poxa, chama a Camila para louvar aí, é brincadeira, hein? Pois não louvo bem. Gente, que ensino maravilhoso foi esse, né? Que ensino glorioso foi esse. Então, mais do que um ensino desse, vocês não vão achar por aí não, tá? Espiritual, muito poderoso e muito edificante. Então, ó, por favor, saia dos falsos profetas, dos falsos líderes. Quero comentários. Se você tem novas pessoas, eu quero que vocês comentem aqui, embaixo do vídeo. E dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor. Foi muito bom. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou ver o vídeo agora. Eu vou voltar lá agora e vou ver o vídeo inteirinho. Não quero perder nenhuma parte, não sou bobo. Vou voltar a ver. E vou deixar o meu comentário primeiro que vocês. Vamos ver quem deixa o comentário primeiro? Eu vou deixar primeiro que vocês. Vocês vão ver lá, eu vou deixar até lá. Ó. Foi o primeiro. Paz.